Está começando mais um Liga, Partilha, eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Nós lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas guardamos sempre com muito amor o respeito, né, por essas leituras. E hoje nós vamos ter o episódio mais que especial. Nós que somos cristãos, o momento da Páscoa. Então é motivo de muita glória, né? Isso aí. Com certeza. E a gente convida você a comentar sobre esse e também os outros episódios e a interagir com a gente nas nossas postagens nas redes sociais. É isso aí, gente. Então, aguardamos aí seus compartilhamentos e interações. Vamos então? Nós vamos agora para a leitura com a Lu. Obrigada, Mari. A leitura de Páscoa, gente, então é João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Bom, é isso aí. Então agora nós vamos para aquele nosso momento que nos coloca dentro desse momento e contexto histórico, né? Então vamos lá, a Let's irá nos ajudar. Bom, hoje eu resolvi fazer uma contextualização diferente, né, do contexto de uma realidade atual, com alguns dados estatísticos que eu achei interessante. Então vamos lá. Depois aí, né, eu acho que é o mais importante, né, para nós cristãos da Páscoa, como que hoje está o cristianismo, né, no mundo. Então, 31%, que também é a maior parte da população do mundo, segundo o estudo da Estatista de 2023, 31% da população mundial é cristã, né, e de várias denominações, não só católica, 26% islamismo, 15% hinduísmo, 6% budismo, 0,2% judaísmo e 16% sem religião ou outro ou nenhuma. Porém, eu achei outro dado estatístico interessante, que em Jerusalém, né, onde se passa a leitura, nós temos, né, onde foi o cenário de morte e ressurreição, os dados são, apesar da população mundial ter só 0,2% de judeus, em Jerusalém eles são a maior parte, são 73% da população judia, 19% muçulmana e 2% cristã, também de várias denominações, não só católica, né? E com relação à Páscoa em Jerusalém hoje, tem a Páscoa dos judeus, né, que eu acho que a gente já até comentou em outros episódios, onde eles celebram a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, e a Páscoa cristã também, onde as celebrações são muito similares, né, ao que acontece aqui no Ocidente. E é interessante que é um período que Jerusalém recebe muitos turistas peregrinos cristãos. São cerca de 60 a 130 mil pessoas esperadas, lógico, depende do contexto histórico, né? Esse ano a gente sabe que está tendo, né, guerra em Israel, então talvez esse número aí varia por conta disso, infelizmente. E como que acontecem as celebrações, né? Também são, né, bastante parecidas com o que a gente celebra aqui, de sexta a domingo, né? A maioria delas acontece na Basílica de Santo Sepulcro, que fica na Jerusalém Velha, inclusive tem esse nome porque é muito preservado do que era, né? Assim, é um local muito histórico mesmo, que inclusive eu já tive o privilégio de conhecer, não fui na Páscoa, era em junho, mas
faz mais ou menos o mesmo caminho, né? Percorre as ruas, né? A Via Sacra, onde provavelmente Jesus passou, até chegar ali na Basílica de Santo Sepulcro, que provavelmente é o lugar aproximado onde morreu e ressuscitou. Então essa é a minha contextualização, mas para a gente entender como que tá isso hoje. É isso aí. Maravilhoso! Adorei. Arrasou! É. Mais um adendo aí, né? É uma curiosidade, é só para acrescentar. A Let's comentou da questão por causa da guerra, né? Frei Gilson está tentando levar uma galera aí em excursão para a Terra Santa já faz de 1 ano e pouco, desde que começou, acho que 1 ano a quase 2, né, gente? Se corrijam aí se estiver errado. E aí, pelo que eu soube, pelo que ele vem falando, né, nos rosários, parece que esse ano, agora mais pro final, aí por aí, ele vai conseguir, eles vão abrir algumas coisas ali, vão permitir, né? Não sei se caso atualize ou mude alguma coisa o cenário, né? Mas então temos aí talvez uma melhora, né? Bom, Amém, porque tomara. seria muito importante, é um lugar muito, né, espiritual para se visitar, assim, bem... E talvez por isso tenha tantos ataques, né? É, Assim, Sim, né? Onde Deus está mais presente, onde costuma ter mais, os mais ataques, tentativas de coisa ruim acontecer, né? com certeza. Bom, então vamos lá para nossa reflexão, que será um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas não muito diferente, viu, galera? Na verdade, nós estamos aí sugerindo, né, do deserto à ressurreição, mas algo que tenha acontecido conosco, que nos possa colocar de uma forma mais próxima, né? Talvez com exemplos ou testemunhos, né, podemos dizer, mais práticos, assim, do nosso dia a dia. Né? Então, eu vou começar aqui, né, com a minha entrando nessa dinâmica, né, do deserto à ressurreição. Para mim, sempre a quaresma, né, e o advento são os momentos, assim, que para mim são os mais marcantes dentro da liturgia. Não que os outros não sejam, mas é algo que nos leva a um tempo mais reflexivo, né. E o ano passado, né, isso para mim estava muito, muito forte, né, no sentido de que aqueles momentos que a gente tem da nossa espiritualidade, eu gosto sempre de dizer que assim como as nossas emoções, a ansiedade, para quem já passou pela depressão, que sabe como é, né, eu gosto muito de comparar com uma montanha russa. Nós temos, não que exista uma total cura, né, vamos dizer assim, porque a gente vive num mundo frenético, né? Podemos dizer. Uhum. E então eu vejo eu comparo, né, essa ansiedade ou a depressão, que é algo que eu já passei, como uma montanha russa, que a gente tem altos, e altos que eu digo que são os pontos melhores, assim, né, dessas sensações, desses sentimentos, de como lidar com tudo isso, e os momentos mais baixos. E o ano passado, nesse período em que começou a quaresma, comecei firme ali no rosário, né, com o Frei Gilson já até, né, quem sabe, né, e vocês que acompanham aqui o Leiga sabem que eu gosto muito do Frei Gilson, mesmo antes dele ser tão conhecido, eu acho A que... raiz, eu sou... seguidora quando tudo raiz. era mato, como dizem. Isso mesmo, Frei Gilzete raiz aí, né? É verdade. E ele fez muito, muito parte desse momento de autoconhecimento e desse momento em que eu estava num momento baixo da depressão, né? E com a série Deus Basta, fica aí também aí, ó, mais uma boa nova que tem no YouTube, que eu acho que eu já falei dessa série, foi o que me ajudou muito, né? Mas não é disso que eu queria falar. Quero dizer que eu comecei o Rosário na quaresma do ano passado me achando que estava super bem, uma super alta, podemos dizer. E aí, de repente, o deserto veio durante essa quaresma do ano passado, e que eu posso te dizer, assim, que eu acho que foi assim, um momento muito forte, que acho que só agora a gente está colhendo a ressurreição, né? De tudo, né? Eu acabei batendo o carro e a gente estava casado há pouco tempo. Nesse meio tempo, né, a notícia da gravidez, então aquele vulco de emoções, então foi um verdadeiro deserto, né? Ah, mas você não estava feliz com tudo que estava acontecendo?
eu confesso que eu estava muito confusa e atordoada, como se eu tivesse anestesiada. E para mim, eu só consigo vivenciar essa glória da ressurreição hoje, atualmente, né? Nessa quaresma, a quaresma do outro ano, né? Não que não que essa quaresma não tenha seus desafios, né? Não tenham os seus momentos reflexivos, porque eu até digo que eu comecei essa quaresma sentindo um pouco menos, sabe, espiritualmente, sabe quando você tá mastigando um pouquinho de palha ali, sabe, rezando e com dificuldade de sentir aquilo que você está fazendo. Mas eu quero deixar claro do porquê viver o glória da ressurreição somente esse ano, é que somente esse ano, né, o deserto realmente ficou para trás dessa história toda, né? Esse ano, a ressurreição, os sentimentos, as emoções, esses altos e baixos, eu consigo entender hoje tudo o que aconteceu, consigo analisar, ver e perceber o livramento que foi, os aprendizados e o amadurecimento que era necessário daquele tempo desértico, né? E o porquê que hoje eu consigo ressuscitar junto com Jesus, que é através, né, da maternidade, de ter a Marina aqui e de poder vivenciar esse momento tão gostoso, mesmo sabendo que isso não foi tão bem acolhido, né, naquele momento, mas não que não tivesse sido desejado, né, e nem amado, não é nesse sentido, mas no sentido de compreender o que se estava vivendo, né. Hoje eu consigo vivenciar, experimentar isso muito melhor agora e dizer que isso para mim é a ressurreição, né, é a graça de vivenciar isso com Jesus. Bom, então passo agora para minha colega Lu. Muito obrigada, Mari, pelo seu relato, né? Obrigada pelas palavras. Então, como a gente comentou, né? A Mari comentou, a proposta desse episódio é um pouquinho diferente, né? Mas dentro da Páscoa, ele é um pouquinho diferente o episódio porque não vai ter aquele momento separado de espinho na carne e glória, mas está dentro da nossa reflexão, né? Basicamente, um espinho na carne e um glória. E com essa proposta de deserto, a ressurreição, né? E a gente fez essa proposta de falar um relato e tal, mas não necessariamente tinha que ser dentro do período da quaresma e tal, mas o da Mari coincidiu, né, que se iniciou na quaresma do ano passado, e o meu também, ele, por coincidência ou não, né, vai saber. Às vezes não existe coincidência, né, mas Só providência também. providência. Pois é, se iniciou na quaresma desse ano. Na verdade, os ouvintes e tal são, né, geralmente são pessoas mais próximas da gente, da família que conhece, né? Então, talvez não seja nem muita novidade, assim, né, o que eu venha falar, mas vou passar o relato mais pessoal, que foi a minha madrinha, né? Eu já comentei aqui em um episódio anterior do Leiga, que, né, de um episódio de Natal, né? Outros episódios também, né? O quanto ela foi importante na minha vida espiritual, na minha vida como um todo. E o deserto dela foi bem maior que o meu, com certeza. O deserto dela já estava durando alguns anos, né? E, como diz, por coincidência ou não, né? Bem quando começou a quaresma, ela teve que passar por uma cirurgia e ela acabou falecendo na sexta-feira, depois né? Teve a quarta-feira santa, né? Quarta-feira santa não, desculpa, quarta-feira de cinzas. Aí quinta ela ficou bem ruim mesmo, né? Bem ruim. E daí a gente foi, né, para Minas Gerais para poder pedir mesmo, né, dela. E na sexta-feira ela acabou falecendo. E para mim foi bastante difícil, acho que para todo mundo que estava próximo, né? Mas assim, a dificuldade maior que eu tive foi ver ela sofrendo num leito. E o que foi bem duro, assim. Não vou ficar dando descrições, mas assim, na nossa cabeça, né? A gente não entende muito bem as coisas. Na minha cabeça, ela talvez estaria como fala, sedada, né? Alguma coisa assim que a gente não vê. Às vezes a pessoa tá sofrendo também, né? Mas assim, a gente não enxerga, né? Tá lá desacordada e tal. E ela tava com uma situação de respiração, né? Ela tava com uma máscara de oxigênio bem forte, então ela tava com uma dificuldade de respirar muito grande nesses últimos momentos dela. E ver aquela cena foi bastante difícil, não só para mim, acho que para todo mundo que acabou vendo, né? E naquele momento eu só pensava assim, Deus, né, alivia ela,
né, se for para ser, deixa partir mesmo, porque ela não merece isso. E ela acabou falecendo algumas horas depois, na sexta-feira. E durante esses últimos dias, né, isso foi, né, no começo de março, nos dias seguintes, na verdade, assim, no mesmo dia ali, no dia seguinte, eu via que minha mãe, principalmente, que é a irmã dela, né, ter uma força muito grande, os parentes também uma força muito grande, falando, nossa, o semblante dela depois de falecer foi de praticamente um sorriso, assim, né? Você viu um semblante calmo e tal, mas eu entendo o que eles relataram, também estava lá e vi depois, mas dentro do meu coração eu ainda estava com o coração muito pesado e questionando Deus, assim, por que ela tinha que ter passado por tanto? Porque não foi só esses últimos dias, né? Como eu disse, foram anos de deserto ali, que ela foi perdendo coisas que eram muito importantes para ela em vida, né? Ela sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito ativa, né? E daí ela começou a ficar com uma confusão, não conseguia mais falar direito, não conseguia mais escrever. Ela sempre gostou de andar para lá e para cá, de viajar, fez várias viagens com a gente, né? E também só ela, com outros familiares e tudo mais. E ela não conseguia, depois passou mais um tempo, ela já não estava conseguindo mais andar. E por último, agora bem mais recente, ela também sempre teve uma boca boa para comida, né? E essa última cirurgia que ela teria passado era para colocar uma sonda mesmo, porque ela não estava nem conseguindo comer. E meu coração ficou questionando muito, assim, por que ela teve que perder todas as coisas que ela gostava, sabe? Foi muito pesado ver ela passar por essas situações. E eu me questionei durante a quaresma praticamente inteira. Por que Deus deixou ela passar isso? Mas daí também, agora nesses últimos dias, só vem na minha cabeça assim, gente, mas Jesus sofreu muito mais, né? Ele sabe o que foi passar por isso. Ele sabe muito bem qual que é o sofrimento. Então, Jesus tem um propósito, Deus tem um propósito para tudo, né? E ver o sofrimento, não que assim, um sofreu mais que o outro, mas saber que Jesus também passou por um sofrimento enorme, 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 né? Que não foi pouca coisa, né? Agora a gente está gravando um episódio de Páscoa, mas já teríamos passado pela Sexta-feira Santa, que a gente lembra o quanto Jesus sofreu, né? Foi humilhado, escorraçado, xingado, cuspido, espancado, né? E foi uma morte física muito grande também, não foi só uma morte... né? Não foi humilhado só verbalmente, né? Ele foi humilhado fisicamente, ele passou realmente um perrengue enorme, né? Não foi nem um pouco gostoso, com certeza, né? Então... passar por esse deserto, né? Ver o sofrimento de Jesus e mais lembrar depois, né, que tem essa ressurreição, trouxe um pouco de acalento. E mais nesse final agora também, chegando agora no fim da quaresma, na Páscoa, eu também senti um pouco dessa ressurreição, no sentido que eu comecei a perceber nos últimos dias também que parece que eu tô mais perto da minha madrinha do que eu tive nesses últimos anos. E eu não tô perto fisicamente, obviamente, né? Não estamos mais perto fisicamente. Mas ela tá do lado de dentro e parece que tá tão real, sabe? Tão viva lá dentro de mim. Mais do que ela estando viva e mal onde ela estava, entendeu? É um sentimento, eu não sei explicar. Assim, é um negócio que realmente parece que tá melhor agora, assim. Não sei se é um conforto que meu coração conseguiu ou se é realmente Deus querendo passar essa mensagem para mim de alguma forma, mas parece que eu sinto ela mais presente agora do que nesses últimos anos que ela estava ruim, sabe? E ela foi um exemplo de cristã, assim, muito, muito grande mesmo, assim, o velório dela, que há muita gente, ela foi ministra da Eucaristia, né? Então uma pessoa bem atuante na igreja, né? Desde sempre, ela realmente é uma pessoa que soube passar esse legado de ser uma cristã, né, atuante, e não só com as palavras, né, com os gestos. Então, eu acabei ficando agora chegando, né, na Páscoa, com essa mensagem, passei pelo deserto ali, digamos, do sentimento do luto, mas chegando à ressurreição, de sentir ela viva, assim como Jesus está vivo conosco, né? Que essa é a promessa, né? Se não for isso, de nada adianta, né? A leitura até fala mais para frente, não agora essa que a gente leu, né? Mas se eu não me engano, acho que tá no Atos dos Apóstolos, não me recordo agora certinho, mas alguém deve saber, né, que de nada adiantaria, né, se não fosse acreditar na ressurreição, né, crer na ressurreição. E eu fico mais com a imagem de uma outra despedida que eu tive com ela. Eu tive duas, né? Eu tive essa, que ela já não tinha consciência nenhuma, né, a gente viu no leito, mas ela já não estava mais, né, sabendo, né, do que estava acontecendo. Mas no começo do ano, em janeiro, né, a gente foi passar o ano novo lá também em Minas, e lá nesse momento eu pude realmente, assim, ficar com ela. Ela ainda estava
um pouco consciente, tinha momentos de confusão, mas eu senti que a última vez que eu vi ela, sabia que era eu e minha mãe, segurando a mão dela. Foi o último dia que a gente viu, o último momento que a gente viu ela, ela estava assistindo uma missa na televisão, na TV Aparecida, e a minha mãe ficou de um lado segurando a mão dela e eu fiquei do outro, assim, aquele momento eu sabia que ela estava... Eu senti, sabe, que ela sabia que era a gente estava tendo aquele momento que ia ser importante para todos nós, para mim, para ela, para minha mãe. E a carinha dela, assim, na hora que a gente foi embora, eu vi que ela, assim, ficou, ai, tipo, não vai, sabe, tá tão gostoso aqui. Então, eu fico mais com essa despedida do que com a outra, porque a outra, ela não estava para despedir de mim, ela, né? Então, eu fico no coração que, de alguma forma, ela, de fato, tá na glória de Jesus, com Deus, e feliz porque que ela pôde descansar, que ela também merecia muito esse descanso, merecia muito. Ela, né, mais do que o sofrimento, ela merecia o descanso e a ressurreição. Então, se Deus quiser, um dia a gente se encontra né, na glória de Deus. Então, vou passar agora a reflexão para Alex. Perdão ficar um pouco emocionada aqui, porque ainda, como eu disse, é muito recente, né? Mas vou passar para Alex agora. Alex, então vai lá, sua vez. Sim, obrigada, Lu, obrigada, Mari. Inclusive, Mari, acho que a minha reflexão, eu compartilho um pouco do que você viveu, né? Eu acho que não tinha como eu falar de outro assunto que não o que eu tô vivendo, né? Desde novembro, 24 horas por dia, que é a gestação. E tem sido, de fato, não de uma maneira linear, mas um deserto, morte e ressurreição. E eu acho até interessante o paralelo, porque o deserto de Jesus foram 40 dias, né? E o da gestação são, em média, 40 semanas também. A gente, né, foi uma gravidez planejada e a partir do momento que eu e meu marido, a gente decidiu, né, que queria ter um filho, eu acho que aí já começou a morte, né? Que eu falei, não é uma maneira linear, porque quando você toma uma decisão dessa, significa também que você vai ter que renunciar a várias coisas, né? Coisas que são temporárias, muitas vezes, né? Por exemplo, a gente tem que parar com uma bebida alcoólica, a questão da alimentação, e algumas outras são, né, uma morte definitiva mesma, né? Eu nunca mais vou ser a mesma, eu já não sou a mesma, e eu sinto que eu tô renascendo a cada dia uma nova Letícia. Mas é difícil, sabe, despedir da antiga, porque vocês estavam vivendo um deserto e eu acho que eu estava vivendo uma ressurreição ano passado, quaresma passado, né? Tava bem, né, bem no trabalho, viajando, etc. E aí é difícil, você decide fazer uma mudança e é difícil despedir daquilo que era bom, né? E agora vem novos medos, novas preocupações que foram desbloqueadas. E é também um momento, né, solitário e deserto, porque que nem como a Mari comentou, né, por mais que você tenha mãe, família, amiga, terapeuta, um marido que te apoia para, né, durante esse processo, ele é muito individual, sabe? As dores são muito individuais. E eu entendo quando a Mari fala, porque as pessoas, principalmente rede social, tudo assim no online e no que gosta de mostrar, é como se fosse tudo maravilhoso, um romance, uma vida nascendo. Mas no offline é muito sofrido, sabe? E é sim um momento especial, né? Você é escolhida, né, para uma missão, eu acredito assim. Como Jesus foi escolhido, a gente também é escolhido para portar uma vida. Maria, quer dizer, né? Mas não é um romance, não é um mar de rosas, é sacrifício, é doação. Por trás de uma foto e uma legenda bonita que a gente coloca lá no Instagram. Eu, por exemplo, né, dei um monte de like e tal, mas na verdade tem uma Letícia cansada, uma Letícia inchada, uma Letícia com uma autoestima abalada, mas o sentido da vida dela é ressignificado, né? Eu me sinto assim, se por fora é difícil, mas por dentro eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Parece que as prioridades da minha vida são mais dignas do que era antes. Se fisicamente é difícil ver as mudanças no meu corpo, espiritualmente eu me sinto uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais paciente. E uma das coisas que tem me dado muita força, né, foi a novena que minha mãe me deu de 9 meses com Maria. Porque Jesus, né, estava literalmente com ela ali, né? E apesar do deserto, né, que eu acho que eu tô num momento mais morte e deserto, é tudo ao mesmo tempo, gente, não tem como explicar, só passando. Mas apesar do deserto, né, eu sinto Maria e Jesus junto nessa caminhada comigo. E é isso, eu sei que ainda vai ter muita coisa para vir, né? Eu tô num processo, mas a minha, né, meu deserto, morte, ressurreição, não necessariamente nessa ordem.
nesse momento é a minha gestação. Bom, gente, então é isso. E agora eu vou chamar a Mari para aquele momento, né, que tem tudo a ver com a Páscoa, com o domingo de Páscoa, que é Glória, que é a boa nova. Quer dizer, não é o Glória, né, mas é uma boa nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Muito bom! E o Boa Nova nada mais é, né? Porque uma Frei Gilzete não ia deixar de tentar, né? Com a graça de Deus, tentar trazer o Frei Gilson, né? Para nossa diocese de Cornélio Procópio. Gente, o Frei Calma. Gilson vai vir, cara! Nem acredito, né? Não que ele. Conta tudo, Mar. Não, quero saber Não, tudo não. também. A gente não quer divinizar ele, né? Não é nesse sentido, mas é uma pessoa assim que traz muita verdade de Deus, né? Não tem medo de anunciar, não tem medo de falar, e é o que ele sempre fala, né? Não são as palavras de Frei Gilson, eu estou aqui para anunciar o que Jesus deixou. E ele fala, é as palavras de Deus, é aqui, ó, tá na Bíblia. Então, se você conhece o Frei Gilson, sabe que ele vem trazendo aqui para nós de forma fidedigna, né? As palavras de Jesus mesmo, né? E a gente conseguiu, com a graça de Deus, né? O Frei Justo vai estar bem pertinho da gente, né? Para quem conhece Cornélio Procópio, Leópolis é um pulinho, 10 minutinhos ali, 10, 15 minutinhos, a gente já está dentro de Leópolis, então podemos dizer que é quase um puxadinho de Cornélio. E nós vamos estar aí recebendo o Frei Gils com uma alegria assim imensa, né? Sempre foi um sonho. Eu estou, né, como coordenadora do setor juventude da Diocese de Cornélio Procópio, já faz um tempinho, e sempre foi um desejo, né, trazer o Frei Gils para os jovens, né? Esse é um sonho da juventude, não é só um sonho nosso, né? É um sonho da juventude isso. E a gente tentou algumas vezes, teve vezes de que ele sempre tinha uma maneira diferente, não é como trazer outras pessoas assim conhecidas, né? Então, por exemplo, a gente já trouxe Colo de Deus, já trouxe outras atrações, podemos dizer assim. E geralmente você faz o contato com a assessoria e vai ver se as datas dão certo, vamos se adequando quanto a isso, verificação de valores e tudo mais. Com o Frei Gil sempre foi diferente. A primeira vez que nós fizemos contato, ele pedia para a gente preencher um formulário, ele não, a assessora, né, assessoria, preencher um formulário e ele fazia, a gente teria que preencher até uma data, né, que eles colocavam lá, e ele rezava, né, com todas essas datas disponíveis e pedia para que Deus direcionasse aonde ele quisesse que o Frei Gilson estivesse. Então era assim que era antes, né? E atualmente, o Frei Gilson ele só vem por contato e solicitação de algum dos bispos, né? Então tem que ter a bênção da igreja, né, para que ele possa vir. Então a gente não consegue, pelo menos que eu saiba, a forma de chegar até ele hoje é através de uma solicitação, de um contato, né, de um bispo. E foi assim, nós pedimos para o Dom Marcos, né, entrar em contato. E a gente conseguiu que ele viesse, né? Então ele vai vir no dia 29 de novembro. A gente acredita que ele vai estar chegando a partir de umas 5 horas da tarde. E ele vai ficar até umas 9 ali, né? Então vai ter momento vai ter a Santa Missa, né? O qual ele também vai estar celebrando, né? Celebrando, né? Ele vai estar presente. Depois da missa, a gente está programando aí para um momento de pregação, né? Junto com ele. E um grande show, né? Que não pode faltar o show com o Frei Gilson. Então, está sendo muito preparado. E a gente sabe que quando a gente fala de Frei Gilson, é uma questão de milhões de pessoas, né? Não que não que a gente ache. Não duvido de nada, né? Mas a estrutura está sendo muito bem preparada, não vai ter custo nenhum, muito bem planejado. E então, assim, estão todos convidados, todos convocados, né? Quem quiser chegar, não tem custo nenhum, não precisa fazer inscrição prévia, não tem nada disso. É somente chegar e aproveitar, né? Esse momento tão precioso que Deus está proporcionando para nós, bem pertinho de nós, né? Na nossa realidade, desse momento onde
Frei Justo vai ser a ponte, né, para estarmos mais próximos de Deus aí nesse momento. Então fica aí a data, dia 29 de novembro, no DNJ da Diocese de Cornélio Procópio, onde vamos celebrar também o Jubileu da Juventude, e estão todos convidados. Então, possivelmente, parece que eles estão prevendo aí de abrir os portões, parece que a partir do meio-dia, mas a gente vai estar falando mais sobre isso, né? Mas estão todos convidados, gente. Bora lá. Mari, Todas as duas idades. perguntas. Vamos lá. Duas perguntas. A primeira que eu pergunto, a primeira dúvida. O DNJ ele faz um encontro anual em cada cidade da diocese, é isso? Geralmente a gente faz o DNJ, né, que é o Dia Nacional da Juventude, é um momento de celebrar, né, o rosto jovem da igreja, né? Então é um festejar mesmo. E a gente tem isso é um celebrar anual. A gente faz a união de todas as expressões jovens que tenha na igreja. Então, desde grupos de jovens da Renovação Carismática, cursilistas, do Jumas de Fém, que é do movimento de Xansta, os vicentinos, então todas as expressões são convidados a estar unidos a celebrar. Então é uma celebridade, uma festividade, podemos dizer assim, né? Anual, né? Trazido até mesmo pelo nosso Santo Papa, né? Que trouxe isso para nós, para dentro da nossa igreja, né? E assim, nossa organização de diocese, porque daí fica a critério da diocese se organizar como vai fazer, né? Então, a nossa forma de fazer sempre é um ano em Cornélio e um ano em uma cidade da diocese. Ah, tá. Então, esse ano a gente está indo para a cidade A de Marina tá contando Leópolis. tudo também, né? A Marina tá contando os Marina detalhes. que ela teve na coletiva, viu, gente? Ela que Ela ajudou, sabe gente. todos os bastidores. Eu ela não quero dizer nada, mas eu acho que o Frei só veio porque a Marina que fez a intervenção. Eu também acho, viu? E a segunda Verdade. pergunta, Mari, era só: o local em si, em Leópolis, já se sabe exatamente o local em Leópolis? Sim, chama Estádio Municipal Benedito Tomás de Aquino. Então, Estádio Municipal Benedito Tomás de Aquino. Então, como é uma cidade pequena, é onde faz o rodeio, né? O famoso rodeio ali da cidade, onde veio o Alok até mesmo, né? Olha que legal. Sim, sim. É verdade, gente. Leópolis já recebeu o Alok. E você vai ser praticamente a mesma estrutura, né? Entendi. Ah, tá. Beleza. Obrigada pela informação aí. Imagina. E parabéns a vocês da organização por conseguirem isso. A gente sabe que realmente, com certeza, não é fácil, né? Também eu agradecer ao nosso bispo também, né? Que permitiu que você fez essa intervenção junto ao bispo, como você explicou lá, né? Com certeza. Então, vocês aí, o nosso compadre, né? E o Padre Enéas também está envolvido, né? Isso. Pelo que eu visto, né? Parabéns por conseguir realmente essa intervenção e com certeza vai ser um momento bem especial para nossa diocese. Com certeza vai ser muito marcante. Assim, esse tripé, assim, podemos dizer, que a gente teve renovações na equipe, né? Mas toda a equipe, né, que faz parte hoje do setor juventude, tem ali a sua, né, o seu pontinho ali, isso, a sua contribuição e com certeza a sua torcida e o desejo, né, de que se fosse da vontade de Deus, que ele realmente viesse, né? Então a vontade é de todos ali, né? É um momento em que foi muito legal. A gente tá sabendo isso desde o ano passado, né? Nossa, para segurar essa língua, gente, meu Deus. Nossa, E foi mais ou menos nesse período, assim, que a gente ficou sabendo que tinha dado certo, que ia conseguir conciliar as datas e tudo mais. Então, foi muito difícil para todos nós, né? A gente vibrou todos juntos. Nossa, Mari, olha, E realmente. passamos aí. Segurar essa novidade foi algo uma assim. baita boa nova, né? Segurar essa boa nova, mas era pra sair no momento certo, obviamente. Mas ó, parabéns também por conseguir segurar essa boa nova. Com certeza, mas vale a pena, né? Valeu muito a pena, com certeza. E estão todos convidados, viu, gente? Ó, eu falo que a juventude tá dentro do nosso coração, então não importa, desde da criancinha, o adulto, o mais velho, estão todos mais do que convidados, convocados a vivenciar lá com a gente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha.
Nós esperamos, né, que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra, nós temos os canais de contato. E a Lu irá falar para nós um pouquinho. É isso, gente. Olha, a gente tá lá, então, no @Leiga Partilha no Instagram, Leiga Partilha no Facebook. Esse é o episódio 101, para quem não tá lembrado, né? Gente, chegamos no episódio 100, o último episódio foi muito especial. Agora o 101 também é super especial, afinal de contas é Páscoa, né? Então, entre em contato com a gente através das redes sociais, ou se você tem o nosso WhatsApp, manda também seu momento do deserto à ressurreição, compartilha nos comentários, né? Compartilha com a gente. E se você quiser receber os episódios em primeira mão, não só ali verificar, né, na sua rede social, você pode ingressar na nossa lista de transmissão, que não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, é só realmente para a gente mandar o episódio quando ele for publicado. Então, daí você recebe lá no seu WhatsApp. E caso você queira participar dessa lista de transmissão, é só entrar em contato com a gente, seja pelas redes sociais ou pelo WhatsApp de cada uma de nós, se você tiver, e a gente adiciona seu nome lá. E a Lê vai falar para nós onde você encontra, né, esse podcast. E além desse, né, que eu não sei qual é que você está ouvindo, nós estamos nos principais, né, nos mais conhecidos, os mais dissipados aí por todo mundo que ouve, que é o YouTube, né, muito conhecido, Spotify e várias outras plataformas de áudio que se você colocar na busca lá do Google, Leiga Partilha, você vai achar também. Então, e é tudo gratuito. Melhor ainda, né, gente? Bom, então vamos lá para a despedida. Queria deixar aqui registrado, né, no Leiga, que foi muito legal hoje esse episódio, com uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Mas muito profundo. Cada um Valeu pôde botar um pouquinho para fora, né, do que estava sentindo. É importante é uma partilha mesmo, né, gente? Afinal de contas. Sim, sabe o que me remeteu, assim? Me remeteu àqueles momentos dos nossos encontros de discipulado, sabe? Sim, Qual cada um fala um pouquinho, né, da sua partilha e tudo mais. Foi muito bom. Então, galera que tá aí nos ouvindo, os nossos colegas, coloque aí a sua partilha. Vai te fazer bem também. Tenho certeza que a sensação que nós estamos aqui sentindo, você também irá vivenciar conosco, né? Com então, certeza. É isso. Então vamos para a despedida, né, meninos? Vamos lá. Em 3, 2, 1. Feliz Páscoa!